Em maio de 1979, a irmã Jacinta Bracken desapareceu enquanto fazia compras. Sua bolsa foi encontrada na praia no dia seguinte e uma investigação foi iniciada. Mas o que aconteceu com a irmã Jacinta naquele dia permanece um mistério. Ouvintes queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e esse episódio é novo mesmo. Chegou agora para pegar vocês de surpresa no meio da semana. E por que a gente tá com um episódio novo de surpresa? E por que eu vou ter que editar isso no fim de semana, amor? Porque a gente chegou a 10 mil seguidores no Instagram! Yay! E aí eu resolvi fazer um agrado para os nossos ouvintes e fazer esse episódio bônus, sabe? Uhum. De presente para eles. Entendi. Eu espero que vocês gostem, né? Um episódio a mais. Quem é que vai reclamar de um episódio a mais? Pois é. Né? Então, a gente podia estar só de bobeira jogando videogame. no fim de semana. É. Exatamente. E estamos aqui gravando algo extra. Porque nós somos muito, muito gratos aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, vocês que seguem a gente lá no Instagram e comentam nos nossos posts e postam lá os stories de vocês ouvindo o podcast. Isso tudo é muito, muito importante pra gente, então tá aí um pequeno presentinho nosso pra vocês. E você, ouvinte, que nesse momento está ouvindo a gente e não segue a gente no Instagram, saiba que você pode ir lá e seguir a gente. Claro. E se você já tivesse seguido, talvez esse episódio extra teria vindo mais cedo. Vai saber. Quem sabe, quando a gente chegar em mais uma meta de seguidores, a gente não consiga. Tem outras metas a serem seguidas. Tem seguidores no Spotify. Tem reviews aqui no Spotify. Deixa as 5 estrelinhas aqui no Spotify. Deixa 5 estrelinhas no Apple. Deixa 5 estrelinhas onde der pra dar estrelinha. Se um dia... Deixa 5 estrelinhas no iFood. Se um dia der pra ouvir a gente no iFood, vai saber... Né? iFood não tá patrocinando a gente. Esquece isso tudo que eu falei. De novo, ajude a gente, siga a gente, interage com a gente, comenta nas coisas que a gente faz, manda um beijo pra gente, certo? Exatamente. E, graças a essa nova meta, o que você tem pra me contar sobre esse episódio surpresa? A gente vai falar sobre o desaparecimento da irmã Jacinta Bracken. Christine Bracken tinha 38 anos e era natural da vila de Balacola, na Irlanda. Ela era freira no convento Stella Maris, em Swansea, e descrita por todos que a conheciam como uma criaturinha querida, incrivelmente tímida e com uma alma adorável. Ela era uma mulher branca e tinha olhos azuis. A irmã Jacinta Bracken, como a Christine era conhecida na sua ordem religiosa, trabalhava como professora de música na escola que pertencia ao convento das Ursulinas de Jesus, em Swansea. Ela era um membro muito popular da comunidade, que gostava de passear, fazer compras e dar aulas de violão para as crianças locais. No dia 19 de maio de 79, a irmã Jacinta acordou às 7 horas da manhã, como ela sempre fazia. Ela tomou banho e se vestiu no seu pequeno quarto no convento onde vivia. Depois da oração comunitária, a irmã Jacinta tomou café da manhã, comeu cereais e tomou uma xícara de chá. Ela passou o resto daquela manhã corrigindo os deveres de casa dos seus alunos. Depois do almoço, a irmã Jacinta ajudou a lavar a louça e deixou o convento para ir até o centro da cidade. O aniversário da mãe dela estava chegando e ela estava planejando visitar a família na Irlanda, então ela queria comprar uma meia calça de presente para levar para a mãe. A irmã Jacinta chegou a perguntar para uma outra freira do convento se queria caminhar com ela até a cidade, mas a amiga estava ocupada naquela tarde. Então, elas combinaram de dar um passeio juntas à noite. Mas esse passeio nunca aconteceu porque a irmã Jacinta nunca mais voltou.
Na Bíblia, existem passagens que falam que Deus ou Jesus trocou o nome de uma pessoa. Geralmente, ele fazia isso por um motivo importante. O novo nome corresponderia à missão que aquela pessoa teria daquele dia em diante. Por exemplo, em um trecho da Bíblia, é dito que Jesus trocou o nome de Simão para Pedro, que tem a ver com pedra. E Jesus teria determinado que, sobre esta pedra, construirei a minha igreja. Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, né? No caso, a rocha da fundação da Igreja Católica. Por isso que, da mesma forma, alguns homens e mulheres, ao receberem o sacramento da vida sagrada, mudam o nome pelo qual são chamados. Dependendo das regras de cada instituição, os vocacionados passam a ter um nome religioso, e essas alterações acontecem como um marco do início de uma nova vida. É importante lembrar que essa alteração de nome acontece apenas de forma simbólica e que no registro civil o nome de batismo da pessoa permanece inalterado. Em algumas congregações, as freiras são obrigadas a mudarem de nome, mas em outras o nome religioso é uma questão de escolha, ou seja, a freira pode escolher um novo nome ou manter o seu nome civil se assim desejar. Normalmente, as irmãs preferem trocar de nome, pois é como se elas estivessem realizando um desejo de começar uma nova vida a partir do dia que recebem o hábito. A escolha desse nome religioso também pode ser feita pela própria irmã ou pode ser determinada pelos líderes da congregação, como uma madre superiora, por exemplo. A título de curiosidade, até o ano 532, os papas utilizavam os seus nomes de batismo. Mas, quando o Mercúrio foi eleito, e esse se tratava de um nome pagão, ele decidiu homenagear o antigo Papa João I e trocou seu nome para João II. A partir desse momento, muitos dos seus sucessores o imitaram e começou a moda do Papa mudar de nome. Então tá aí a explicação que ninguém pediu do porquê o nome da Christine Bracken mudou depois que ela se tornou freira. Essa devia ser a regra na ordem religiosa a qual ela pertencia, ou então ela mesma quis mudar de nome. A partir do momento em que ela recebeu o sacramento, ela passou a ser chamada de Irmã Jacinta e deixou a Christine para trás. Agora que eu já expliquei por que a Christine Bracken se tornou a Irmã Jacinta, vamos voltar para o caso do desaparecimento dela. O convento ficou muito alarmado quando a Irmã Jacinta não regressou depois do seu passeio naquela noite e contatou as autoridades. A bolsa da Irmã Jacinta foi encontrada na costa no dia seguinte ao seu desaparecimento por um barqueiro local, a cerca de 10 metros do cais oeste de Swansea. Dentro da bolsa estava a meia calça que ela tinha comprado para a mãe, além de uma pequena quantia em dinheiro. Quando seu quarto no convento foi revistado, os policiais encontraram entre os seus poucos pertences pessoais uma passagem de balsa para a Irlanda e o restante do dinheiro da mulher desaparecida. Os policiais reuniram depoimentos de testemunhas e tentaram entender os últimos passos da irmã Jacinta. Eles conversaram com pessoas que a viram caminhando pelo centro da cidade após o almoço e as testemunhas disseram que ela parecia normal e não notaram nenhum comportamento angustiado ou incomum. A polícia conversou com 2 crianças que eram alunas da irmã Jacinta e que relataram tê-la visto nas proximidades do estacionamento do recém-construído Shopping Center Quadrant naquela tarde. O último avistamento possível da irmã Jacinta, embora ele nunca tenha sido confirmado, foi na igreja de St. David, também no centro da cidade, onde ela estaria rezando. A governanta da igreja na época, uma mulher chamada Mary Jones, disse ao jornal South Wales Evening Post que, embora não tivesse visto o rosto da pessoa que estava orando ali na igreja, ela conhecia bem a irmã Jacinta e acreditava que era ela. Naqueles primeiros dias e semanas após o desaparecimento,
teorias e rumores circularam em Swansea. Será que a irmã Jacinta tinha retornado para a Irlanda? Será que ela havia abandonado os seus votos e simplesmente escolheu desaparecer? Poderia a irmã ter tirado a própria vida? Será que ela caiu no mar e foi arrastada pela maré? Mas a teoria predominante que circulou era que um homem em situação de rua, com quem a irmã Jacinta teria feito amizade no centro da cidade, estaria envolvido no desaparecimento dela. Infelizmente, a polícia não conseguiu localizar ou interrogar esse homem, e a população local até hoje acredita que ele cometeu um crime e fugiu. Exceto pela bolsa da irmã Jacinta na praia, não foram encontradas outras provas físicas do seu desaparecimento no centro da cidade. A meia calça naquela bolsa, junto com a passagem da balsa em seu quarto, sugeriam que ela estava planejando visitar a Irlanda no aniversário da mãe. A madre superiora do convento, a irmã Úrsula, disse que a irmã Jacinta comentava frequentemente sobre o quanto ela gostava de Swansea e como era feliz vivendo ali. Embora a área onde a bolsa da irmã Jacinta foi encontrada não estivesse no caminho mais curto entre o centro da cidade e o convento, a polícia conseguiu confirmar que a irmã Jacinta não era estranha àquela parte da cidade. Suas companheiras freiras relataram que ela costumava caminhar ao longo dos bancos de areia e lama das docas. A zona onde foram descobertos os pertences da irmã Jacinta hoje em dia é uma marina, cuja construção estava em curso quando ela desapareceu. A atual marina está equipada com comportas que impedem o escoamento da água da área. Em 79, a área estava em grande parte abandonada, com lotes industriais dispersos e barragens fluviais que eram grandes áreas de lama na maré baixa. Uma das principais teorias sobre o que pode ter acontecido com a irmã Jacinta é que ela pode ter sido sugada por um buraco debaixo d'água. Esse buraco ficava na parede das docas de Swansea. A polícia afirma que a irmã Jacinta caminhava frequentemente ao longo dos bancos de areia e lama das antigas zonas portuárias no seu regresso ao convento, depois de fazer compras no centro da cidade. E no outro extremo do cais havia um grande buraco na parede que, segundo a polícia, tinha muita sucção. Jenny Brain, que era detetive da polícia de Gales na época do desaparecimento, mas desde então já se aposentou, disse que é possível que a irmã Jacinta tenha caído no cais de Swansea. Ela disse o seguinte: "Por que ela desapareceu sem deixar vestígios? Essa é uma das teorias em que nós sempre trabalhamos. Pedimos a um vidente que desenhasse um mapa de Swansea apontando onde havia um buraco na parede do cais. Os mergulhadores da polícia desceram para procurar o corpo da irmã Jacinta e havia, de fato, um buraco na parede da doca, mas havia muita sucção e teria sido muito perigoso para eles entrarem. Isso foi apenas uma teoria e nunca foi confirmado que ela entrou naquele buraco. Mas acho que é uma grande coincidência que uma vidente que nunca esteve em Swansea tenha sido capaz de descrever a área e identificar onde ela pensava que a irmã Jacinta estaria. O buraco na parede do cais foi tapado e a área mudou completamente porque agora existe uma marina no local." A Jenny ainda acrescentou que esse foi um caso muito incomum, porque a pessoa desaparecida era uma freira. Ela disse o seguinte: "Eu mantinha contato diário com o convento e todos com quem conversava simplesmente não conseguiam acreditar que a irmã Jacinta iria embora sem avisar ninguém. Ela tinha uma relação muito próxima com a família e desde esse dia nunca mais contatou ninguém." Havia também muitos trabalhos de construção em Swansea na época em que a irmã Jacinta desapareceu, incluindo o desenvolvimento das docas na marina que Swansea tem hoje em dia e a construção da Câmara Municipal. Outra teoria diz que a irmã desaparecida está nas fundações de um edifício em algum lugar. Mas se esse realmente for o caso, ela com certeza nunca será encontrada.
E é aquilo, né? Tem sempre uma teoria de alguma construção por perto. O detetive Andy Hughes, que está supervisionando o caso hoje em dia para a polícia de Gales, disse que outras teorias envolvem a irmã Jacinta caindo no cais, atirando-se deliberadamente na água ou o envolvimento de terceiros. Mas, porque ela era uma freira católica, é improvável que o desaparecimento dela tenha sido devido a um suicídio. Isso tudo, claro, de acordo com o detetive, né? Ele acha que ela era católica, então ela não ia se matar. Eu já acho que isso não tem nada a ver. É possível, né? Na hora que a pessoa decide, decidiu, não importa a religião. Mas, ok. O detetive também afirmou que a minha intuição, depois de fazer a revisão do caso, é que a irmã Jacinta entrou na água. Se foi suicídio ou se houve um terceiro envolvido, seria pura especulação. Ele acha que foi meio que um acidente, sabe? Eles acham que ela entrou na água só por causa da bolsa encontrada. E mesmo assim é estranho, porque a bolsa estava a 10 metros do cais. Não estava, ali na beirinha, sabe? 10 metros é uma distância considerável, eu acho. Se a pessoa caiu e... sem querer, ou resolveu pular. Pois é, sei lá. O detetive Hughes disse ainda que o desaparecimento da irmã Jacinta foi um dos casos mais comentados do seu tempo. Infelizmente, ainda não conseguimos encontrá-la depois de todos esses anos. Estamos mantendo esse caso aberto e conduziremos uma investigação mais aprofundada em breve. Esperançosamente poderemos chegar à resposta, disse ele. Também existiam teorias que questionavam se a irmã Jacinta simplesmente havia deixado Swansea e começado uma nova vida. Essa teoria foi aparentemente apoiada por sua família. O caso da irmã Jacinta só teve novidades em 2010, quando um corpo que poderia ser dela foi encontrado. O Anjo do Prado é o nome dado pela mídia a uma vítima de assassinato não identificada, cujos restos mortais foram encontrados em 2010 em Angel Meadow, em Manchester, no Reino Unido. Apesar de uma extensa investigação internacional, nem a identidade da mulher nem a do seu assassino foram estabelecidas. O corpo foi encontrado em 25 de janeiro de 2010, no local de um antigo estacionamento que ficava entre a Angel Street e a Miller Street, em Manchester. A área é conhecida como Angel Meadow e era o local de uma notória favela vitoriana que Frederick Engels chamou de Inferno na Terra. No momento da descoberta, o local estava sendo preparado para remodelação, ou gentrificação, e ali seria estabelecida a nova sede do grupo cooperativo. Um operário encontrou uma caveira, e isso logo levou à descoberta de um esqueleto humano escondido enrolado num tapete laranja, azul e bege. A polícia foi chamada ao local às 15h50. A vítima tinha sofrido fraturas no pescoço, na clavícula e na mandíbula. A polícia inicialmente acreditou que a mulher tinha entre 18 e 35 anos quando morreu. A data da sua morte foi identificada como no final da década de 70 ou início da década de 80. A polícia acredita que a mulher nasceu entre 1950 e 1954. Em vida, a vítima vestia tamanho 12, europeu, e sua altura estava entre 1,55 m e 1,70 m de altura. Ela provavelmente era europeia, mas poderia também ser indiana ou de algum lugar no Oriente Médio. Ela vestia um suéter azul, sutiã azul, um avental verde e sapatos de salto agulha pretos, dos quais apenas um foi encontrado. O avental era distinto por ter botões grandes e um padrão exclusivo no estilo dos anos 70. Vários itens foram encontrados com ou perto do corpo. Uma tabela de medidas de plástico da cervejaria Guinness do final dos anos 60, um tapete estampado laranja, bege e azul, meia calça e uma bolsa. Uma das partes do tapete que envolvia o corpo foi considerada pela polícia como tendo sido removida de um Ford Curtain e apresentava um furo para uma alavanca de câmbio.
A morte foi inicialmente tratada como não suspeita, até que a autópsia revelou que a mulher havia sofrido uma morte violenta, cujos detalhes não foram divulgados ao público. A investigação começou com uma busca nos registros de pessoas desaparecidas e um apelo ao público na esperança de que alguém reconhecesse os itens recuperados com o corpo. Em maio de 2011, a polícia revelou uma reconstrução facial da mulher. Em 24 de maio, essa reconstrução foi apresentada num episódio do programa BBC Crime Watch. Nesse momento, a polícia confirmou que a arcada dentária da vítima não correspondia aos registros dentários de 3 mulheres desaparecidas na área de Manchester: Ellen Sage, Zoe Simpson e Ellen McCord, que eram as candidatas mais óbvias a serem a mulher assassinada. A análise de DNA feita em 2011 para tentar estabelecer se a mulher foi vítima de Peter Tobin ou Ronald Castry, que eram assassinos conhecidos por estarem ativos naquela época, mostrou que não havia nenhuma conexão. Em novembro de 2012, a polícia anunciou que tinha compilado uma lista que incluía 18 identidades potenciais para a vítima, que aumentou para 22 após dicas enviadas pelo público. Uma dessas dicas era que a mulher poderia ser a freira desaparecida em 79, a irmã Jacinta Bracken. Mas as autoridades do Reino Unido obtiveram evidências de DNA dos familiares, mais precisamente dos irmãos e sobrinhos da irmã Jacinta, e descobriram que o corpo não era dela. Em março de 2015, os restos mortais dessa vítima foram enterrados numa cova sem identificação no Southern Cemetery em Manchester, numa cerimônia com a presença somente dos 2 detetives da polícia que trabalharam no caso. Em março de 2015, a polícia confirmou que tinha um perfil de DNA da vítima e que iriam realizar uma pesquisa de DNA familiar como parte da investigação. Em 2018, os jornalistas investigativos Chris Clark e Tim Hicks sugeriram que o caso do Anjo do Prado poderia estar ligado ao assassino condenado Christopher Halliwell, de quem nós falamos brevemente no episódio sobre o desaparecimento da Claudia Lawrence. Ele era um dos suspeitos. Mas até hoje não se sabe quem era essa mulher e quem a matou. A gente só sabe que ela não é a irmã Jacinta. Grande parte da família da irmã Jacinta vive atualmente em Rathdowney, na Irlanda. Em 2017, eles fizeram um apelo sincero à irmã Jacinta para que ela se apresentasse para que a família pudesse se reunir novamente. Recentemente, novas informações surgiram, sugerindo que a irmã Jacinta teria viajado de ferryboat de Swansea de volta para Cork e depois teria se estabelecido em Tipperary, tudo isso na Irlanda. Ao longo dos anos, a família da irmã Jacinta contratou investigadores particulares e até um médium na tentativa de descobrir o paradeiro dela. A sobrinha dela, que se chama Jacinta de verdade, em homenagem ao nome adotado pela tia, afirma que ela simplesmente deixou o convento um dia. A bolsa dela foi encontrada, mas foi só isso. Seus pertences também desapareceram, incluindo o seu querido violão, disse a sobrinha. É interessante que essa é uma informação que a família aparentemente tem, mas que nunca tinha sido divulgada pela polícia antes. Pelo contrário, o convento e os investigadores sempre deram a entender que os pertences da irmã Jacinta continuavam lá no quarto dela, dentro do convento. Mas, segundo a sobrinha, já não tinha mais nada lá quando a polícia chegou, nem o violão da irmã Jacinta estava lá no quarto dela. A sobrinha, Jacinta, encorajou a tia a se apresentar, dizendo que a família queria um encerramento e que um reencontro ainda era possível, apesar do passar do tempo. A família gostaria de encerrar esse episódio doloroso que os levou a serem separados da irmã e da tia. Eu fico pensando se essa família tinha alguma coisa, sabe mais alguma coisa que está escondendo? Porque eles têm tanta certeza que ela está viva e que ela não quer, nunca quis ter contato com eles de novo,
que isso soa estranho. Talvez sabe? A história oficial não seja... Ah, ela era só uma freira de boa, que Não, sumiu um pois dia. é. Exatamente. Eu acho que tinha mais coisa aí no passado dela ou na relação dela com a família que nunca foi divulgada e que a gente simplesmente não tem como saber. Eu consegui o número de telefone da Jacinta, a sobrinha. É. Se conseguisse o da freira, esse episódio não ia ser um episódio curtinho. Não. E eu não liguei pra ela, mas ela tem WhatsApp, então eu mandei mensagem, ela começou a conversar comigo, só que aí quando eu falei que eu queria conversar sobre, né, o desaparecimento da irmã Jacinta, e eu queria mais detalhes, e que eu queria saber como era ela antes dela ter entrado pro convento, e assim, um pouco mais sobre a vida dela em geral, a sobrinha me bloqueou. Te bloqueou? No WhatsApp. Caraca. E nunca me, respondeu nada. E ela só me falou isso, Ela só me falou que ela já tinha falado nessa entrevista que ela deu aí em 2017 pra BBC. A gente quer muito que a família se reúna novamente, né? Os irmãos dela já estão idosos, e eles queriam encontrar ela de novo. A gente recebeu essa dica que ela tá morando em Tipperary e blá blá blá. Né? A versão oficial dos fatos. Mas quando eu quis saber mais sobre a vida da irmã Jacinta e sobre a família dela também, eu fui bloqueada, eu fiquei triste. Eu não acho que eu falei nada demais assim pra ela me bloquear. Eu só comecei a perguntar outras coisas, sabe? E até perguntei pra ela se ela toparia gravar uma entrevista no Skype, alguma coisa assim, pro podcast e tal, mas aí eu tomei um bloco. Não, porque assim, a gente pode ler isso dos mais variados jeitos. Do mais banal, do tipo, que saco, não quero falar sobre isso, garota chata, vou bloquear. Mas a mulher deu o número de telefone dela pra ser publicado na matéria. Para pessoas entrarem em contato, dando pistas, informações e tal. E ela parecia, pelo menos no início, querer deixar o caso da tia dela na mídia, sabe? Querer ajudar, no caso. Querer ajudar ela a ser encontrada. Eu digo isso de entender isso de vários jeitos parecidos, porque num outro espectro, você pode pensar, será que tinha alguém atrás da freira? E aí, quando você ligou fazendo perguntas e perguntas diferentes, aí a garota ficou em pânico, porque ela sabe que tem gente atrás da freira. E se aparece alguém do nada fazendo perguntas assim diferentes, pode ser alguém que tá atrás da freira. Sei lá, porque... Eu tô com um filme Mudança de Hábito na minha cabeça, por motivos óbvios. Sim, eu entendo, só que isso é um caso que aconteceu em 79. Eu sou uma pessoa que nasceu em 87. Sabe? Eu não tenho nada a ver com... Eu nunca ia estar atrás da freira, nem antes, nem... Mas você chegou nela pelo WhatsApp. As pessoas dão golpe pelo WhatsApp. As pessoas chegam no WhatsApp e falam... Então, ela não tinha que ter dado o telefone dela pra ser publicado numa matéria, num jornal e depois online. Né? Isso que eu não entendo. Porque se ela queria falar sobre o caso, se ela queria que as pessoas entrassem em contato com ela e até deu o telefone dela pra isso... Então, por que ela não quer falar sobre o caso? Exatamente. Entendeu? Eu não acho que eu tava fazendo perguntas que fossem incômodas, a não ser que tenham realmente coisas ali que ela não pudesse revelar. Sobre o passado da freira, sobre o passado da família, ou algo assim. Entendeu? Por que ela virou freira? Foi a primeira coisa que eu perguntei antes de ser bloqueada, né? Porque eu falei, então, tem algumas coisas que eu queria saber. Né? Como ela era quando ela estava crescendo, por que ela decidiu virar freira e blá blá blá, como é que ela era a relação dela com a família, com os pais, com os irmãos, e aí, bloque. Entendeu? Entendi. Bom, a família tá tão convencida que a irmã Jacinta, anteriormente Christine Bracken, tá vivendo em Tipperary, que eles fizeram um apelo no jornal irlandês, esperando que a irmã Jacinta lesse a matéria e resolvesse reencontrá-los. Eles só não queriam que mais ninguém entrasse em contato com eles, pelo visto. Você tá muito chateada com isso. Mas até hoje a irmã Jacinta não apareceu. Muitos membros da nossa família já faleceram e queremos encerrar isso, para ela e para nossa família, disse a sobrinha Jacinta.
Só queremos que ela saiba que pode entrar em contato conosco e que ainda pode voltar depois de todos esses anos. Os parentes sobreviventes da irmã Jacinta incluem uma irmã em Roth Downey, um irmão em Thurles, enquanto mais 2 irmãs estão na Inglaterra e na Austrália, juntamente com diversos sobrinhos espalhados por aí, inclusive a Jacinta que me bloqueou. Sou tão simpática. Será que a família sabe alguma coisa sobre a razão pela qual a irmã Jacinta simplesmente fugiu e não contou a ninguém? Ou será que eles estão em negação, agarrados a essa esperança? Eu tenho certeza que essa dúvida eterna deve ser algo desesperador, mas eu não acho que a irmã Jacinta iria simplesmente resolver se mandar, sabe? Tá certo que a gente não sabe quase nada sobre ela, sobre a vida pessoal dela, ou se ela tinha algum segredo obscuro que a Jacinta não quis me falar. E se a irmã Jacinta desaparecesse deliberadamente, seria muito mais fácil para ela se ela tivesse vestida como uma civil, em vez de usando roupas de freira. As freiras tendem a chamar a atenção dos observadores casuais. A roupa da irmã Jacinta no momento do seu desaparecimento não está descrita em lugar nenhum que eu pudesse encontrar. Mas naquela época, as freiras já não costumavam mais usar os hábitos completos quando estivessem realizando atividades ou compromissos pessoais. É provável que a irmã Jacinta estivesse usando uma saia na altura do joelho e uma camisa branca elegante, além de meia calça preta ou cor da pele e sapatos pretos. Ela também poderia estar usando uma espécie de faixa para a cabeça e um véu curto, além, é claro, de um casaco, porque, é frio na Irlanda. Essas roupas poderiam facilmente se passar por roupas civis se a irmã simplesmente tirasse o véu e o colocasse no bolso, por exemplo. E mais ainda se ela estivesse usando um sobretudo por cima das roupas. Só existe uma foto da irmã Jacinta disponível, e nessa foto ela está usando o hábito de freira. Então, a gente não sabe nem como eram os cabelos da irmã Jacinta, por exemplo, e como ela ficava usando outras roupas mais casuais. Eu, particularmente, acho que tem mais chances dela ter sido vítima de um crime ou de ter caído na água e sido puxada pelo buraco do que ela ter resolvido fugir deliberadamente. Só o que pega para mim, em relação a essa teoria dela ter caído acidentalmente na água, é que a bolsa dela foi encontrada em terra. Se ela tivesse caído na água, eu imagino que a bolsa teria caído com ela também, ou teria caído bem ali na beirinha do cais, onde ela estava caminhando. Mas a bolsa estava a 10 metros de distância da beira da água. É um pouquinho longe para ter caído lá quando ela escorregou, por exemplo. Até 2024, não houve registro de óbito da Christine Bracken. O seu corpo nunca foi encontrado e ela nunca fez contato com ninguém. Se estivesse viva hoje, ela teria 84 anos. Esse negócio dela ter caído na água e ser puxado por um buraco é basicamente só por causa da vidente, né? Porque a vidente falou que tinha um buraco no cais e blá blá blá. E tinha mesmo. E aí os mergulhadores entraram na água para fazer as buscas pela irmã Jacinta e tinha mesmo um buraco, que era até um buraco grande e bastante perigoso, e os próprios mergulhadores não entraram nesse buraco porque a sucção era muito forte. Então, a polícia, pelo menos, acredita, tem essa teoria principal de que ela deve ter entrado no buraco, entendeu? Uhum. Eu tenho problema em acreditar, em levar muito a sério essa teoria, sendo que ela começou por causa de um vidente, sabe? Foi meio que duas coisas, porque os mergulhadores já tinham entrado na água e descoberto o buraco quando a vidente falou do buraco, entendeu? Foi ao mesmo tempo, mas... Foi meio que ao mesmo tempo, a vidente foi até um pouquinho depois. Aí, quando a vidente falou pra investigadora, ela tá aqui no buraco, desenhou um mapinha e não sei o quê, a investigadora já sabia que realmente tinha um buraco ali. Aí ela ficou, oh meu Deus, essa vidente é maravilhosa, porque ela sabe até que tem um buraco aqui, então ela tá falando a verdade. Ok. É porque a gente recentemente... Eu não tenho fé em vidente, eu deixei isso bem claro aqui. E a gente recentemente viu aquele vídeo, você lembra? Uhum. Da mulher falando, tipo num Jerry Springer, num programa de auditório desse americano. Uhum. E a vidente era uma convidada
E o clipe é a mulher falando... Aquele vídeo é maravilhoso. Aí no clipe a mulher falando... Eu queria saber do meu marido, se ele tá bem, porque nunca encontraram meu marido. Ele nunca foi encontrado. É evidente. Minha filha, porque ele tá na água. O corpo dele o corpo não foi tá encontrado. na água. Você nunca vai encontrar ele. Estão procurando no lugar errado. Aí a mulher para assim... Ele sumiu no 11 de setembro. Ele era bombeiro. E aí, você vê a vidente, ela já falou, ela agora não pode mais voltar atrás. Então ela, mas eu vejo água, ela nem tenta corrigir no sentido de, deve ser isso, eu vejo ele ficando sem ar, sei lá, algo assim, tentando corrigir o curso da cagada que ela falou. Mas dá pra ver, principalmente na esposa que tava ali chorando, ela se tocando que, tipo... Essa mulher não faz ideia do que ela tá falando, sabe? E ela tava chorando, falando do marido, acho até que ela vai diminuindo o choro e tal. E é um vídeo muito constrangedor. E é engraçado de assistir. A gente também tem um caso nosso aqui, querido, que é o do Brian Schaefer, que também falaram que tava na água. Sim. E hoje em dia todo vidente fala que ele tá na água. E hoje em dia né? Eu acho que é muito comum o vidente resolver dar essa seguro, solução. Né? É seguro, porque... É provável que vão encontrar o corpo da irmã Jacinta? Não. Honestamente, não. Quando um crime já tá há muitos anos sem solução, é bem provável que um corpo vai ser encontrado. Então o vidente vai lá e fala, o corpo tá na água. Tá, eu vejo que está num corpo d'água, sabe? Que tá num rio, que tá num lago. Porque não vai ser encontrado. Então, ok, tá na água, é genérico e funciona e... Tem água pra caramba no mundo. Pois é. Então, assim, né? Mas eu também não sei se cola muito pra mim essa teoria de que ela caiu, ela tropeçou e caiu na água, gente. Não tem como. E agora que você me falou que a polícia sabia antes que tinha um buraco ali, e a vidente falou depois, vai que ela ficou sabendo? Vai que ela conhecia a área? Sabe? É uma coisa que de novo, eu não consigo, entendeu? Não consigo levar fé nesses videntes todos. Eu não conheço tão bem essa área. Eu até pesquisei bastante, mas assim, hoje em dia já está completamente diferente, né? Então, são poucas as fontes que eu consigo encontrar que me descrevem bem essa região e aquelas docas, principalmente, em 79. Mas eu acho muito difícil que ela tenha caído na água. Tem gente que fala que nesse dia, pessoas locais lá de Swansea, falam que nessa época aqui, mais ou menos no horário que ela deveria ter caído na água e blá blá blá, que a maré ainda estava muito baixa. Então, se ela tivesse caído na água, não ia ter muita água para ela cair. Ia ser mais lama e uma maré baixinha. E ninguém vai morrer ali na lama. Entendeu? Tipo Monte São Michel, que a maré fica cheia de lama ali na água e blá blá blá. E aí a maré sobe e aí... Você não sai mais lá e fica vira uma ilha, assim. E tem gente que fala que a maré, quando ela tá baixa, vira um lamaçal que você pode caminhar ali por cima. Pelo menos lá em 79 você podia fazer isso. Então como que a mulher caiu ali e morreu? E ninguém achou o corpo e desapareceu, sabe? Talvez ela realmente tenha fugido. Gosto... Talvez ela tenha sido assassinada por outra pessoa e aí o assassino escondeu o corpo. Eu gosto da teoria de pensar que, na verdade, o caso dela foi a inspiração pro filme Mudança de Hábito. Claro. E que, na verdade, o motivo dela, inclusive, ter virado freira foi pra se esconder de alguém que tava atrás dela. Muitos filmes em que tem freira... Eu só lembro desse. Eu lembrei dessa série que a gente viu, chamada Bodkin, que é bem legal, inclusive. Que lá tinha uma freira que desaparece e tal, e aí depois se descobre que, tem todo um mistério em volta dessa freira, e por que ela virou freira, blá blá blá. Então, tudo que eu lembro, assim, que tem freira, a pessoa virou freira porque tá se escondendo, porque precisa, sabe, de uma nova identidade. Tem uma série, um livro do Harlan Coben que virou série também, é Inocente, eu acho, alguma coisa assim, que também tem uma parada lá de freira e pessoas se escondendo em convento. Então, sei lá, eu acho que você pode estar certo nessa teoria da mudança de hábito. Eu acho que a teoria é mais maneira, entendeu? Porque aquilo é um caso muito antigo e acho que a gente pode especular de brincadeira também. Pode sim, ainda mais que a mulher me bloqueou. Exatamente. Então, eu acho que tinha alguém atrás dela.
E a sobrinha dela, a Jacinta, que se chama Jacinta de verdade, achou que a Marcela podia ser uma capanga das pessoas que estavam atrás da tia da vida passada dela. Oh? Então o que você vai fazer? Esse podcast? Não sei. Esse podcast foi feito porque 10 mil pessoas seguiram a gente no Instagram. Isso aí, Alexandre. Não, eu tô falando pra você falar. Não, você pode falar. Então tá falado. Esse episódio foi feito graças às 10 mil pessoas que seguiram a gente no Instagram. Yeah! Muito obrigada a todos os nossos seguidores, a todos os nossos ouvintes no Spotify, no Orelo e em todas as plataformas. Sim. Muito obrigada a vocês que interagem com a gente e principalmente aos nossos apoiadores que estão sempre lá no nosso grupinho. Sim. E vocês, a meia dúzia de pessoas que me viu jogar na live maluca que a gente fez no YouTube semana passada e que vai fazer outra essa semana também. Essa semana você falou hoje. Sábado. É hoje. Já passou. Já passou, vocês perderam. Mentira, não perderam não, porque fica salvo no canal do YouTube. Mas muito obrigada a todos vocês. Eu amo vocês. Você lembra no início que a gente criou o perfil e como é que arruma seguidores? A gente fica seguindo pessoas aleatórias que curtiam outras páginas de True Crime. E... Ô, que saco, hein? Ficar seguindo um monte de gente. Foi difícil. Foi muito difícil. Mas foi assim que a gente conseguiu nossos primeiros ouvintes. Né? Muito... Assim, de vez em quando... Porque aquilo, quando você bota pra seguir uma pessoa, é meio que pra chamar a atenção dela e ela seguir e conhecer. E nisso, das várias pessoas que a gente seguia... Sei lá, um percentual muito pequeno que ia checar qual era, acho né? que 10%, menos de 10%. A conversão era baixa, mas era um jeito da gente conseguir. Hoje em dia, as próprias plataformas indicam, o Spotify indica a gente, dependendo do gosto, algoritmo e tal. Mas naquela época, a gente tinha que ficar abrindo um perfil de True Crime qualquer, olhar quem seguia, ficar seguindo. E é engraçado que... Sabe quando você segue uma pessoa que você pede autorização e ela nunca te autoriza? A gente seguia pessoas e ao invés de seguir, era pedir autorização. E eu sempre tomo um susto quando uma pessoa dessa época segue a gente de volta. Entendeu? Porque aparece uma notificação diferente. Fulano passou de seguir. E parece que a gente já tá seguindo. E faz muito tempo que a gente fez isso. Eu sempre tomo um susto, eu acho isso engraçado. Foi no início, né? Tipo, 2020. Mas eu fiz bastante. A gente fez bastante isso. 2020, 2021, assim, que a gente fez isso. Se você é ouvinte dessa época, porque a gente seguiu vocês, muito obrigado. Muito obrigado. Você tá aí há muito tempo, né? É muito engraçado que acho que a gente foi. E de novo, chegar a 10 mil seguidores no Instagram, eu vou lembrar, também não vale de nada. Não serve mas de é um nada. número legal. É um eu número gostei redondo. desse número. Não valeu um episódio pra vocês. Né? Então, mas é engraçado. Torçam pra eu gostar dos próximos números. Que aí vocês ganham mais episódios. Vamos dobrar a meta. Não, e era bizarro, porque era um jeito bem linear de conseguir seguidor. Sabe? Não era uma coisa... Não era uma progressão geométrica, era uma progressão aritmética. Você tinha que seguir um monte de gente. Algumas iam seguir de volta. Algumas dessas iam ouvir o podcast. Menos ainda ia gostar do podcast. Então, assim, era um jeito muito de formiguinha de conseguir ouvinte, mas também com bastante ouvinte. Ouvinte mesmo, a gente tem muito mais de 10 mil. Então... Até porque não é todo mundo que tem rede social, né? Sim, não é todo mundo que tem Instagram e tal. Enquanto dessas pessoas que seguem a gente também nem existem mais. E tem gente que eu sei que segue a gente porque tem a conta dela, tem a conta do bebê, tem a conta do cachorro, tem a conta do negócio. Todas elas seguem o Detetive de Sofá. Então, assim, vai saber. Né? Inclusive, eu agradeço muito. Deve ter sido essa galera que ouviu meus apelos e seguiu pra chegar nesse número redondo. Né? Então, fica aí. Se você não seguiu, segue onde dá pra seguir. Segue na plataforma que você tá ouvindo. Bota pra baixar os episódios. Bota pra... Comenta. O Spotify, ele tava bugado durante um bom tempo, a parte de comentar nos episódios. Verdade. Mas agora já voltou normal. Mas agora voltou. Vocês podem comentar no próprio episódio. Pode comentar no Instagram. Pode mandar mensagem. Pode marcar a gente postando alguma coisa. Sei lá. É isso aí, gente. Muito obrigado. Isso aí. Fechou? Obrigada, eu amo vocês. Teria a irmã Jacinta abandonado seus votos religiosos e simplesmente desaparecido para começar uma nova vida? Mudança de hábito? Ela de alguma forma acabou no rio ou no mar e foi levada pela água? Ela entrou no buraco?
Ou havia uma explicação mais sinistra pro desaparecimento dela? Uma explicação que a gente nunca vai saber porque a sobrinha Jacinta me bloqueou no WhatsApp. Não superou. Não. Me encontrem nas nossas redes sociais, @detetive do sofá. E me conta o que vocês acharam aí de ganhar um episódio bônus e do caso todo da irmã Jacinta. A gente se encontra na próxima investigação, né? Na quinta-feira, normalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.